Um abraço, é sempre muito bom ter você de volta aqui comigo, minha amiga e meu amigo. Vamos conversar sobre Botafogo. Você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Moisés Domingues, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo, Meu Destino. Vou deixar você um convite bem rápido para você se inscrever e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Vamos conversar aqui sobre o time ideal do Botafogo, baseado naquilo que tem hoje no elenco. No primeiro semestre, é claro que terá ainda a segunda janela e provavelmente chegarão outros jogadores. Inclusive já tem um certo para chegar na segunda janela, que eu considero uma baita contratação. Eu já havia até feito um vídeo sobre ele aqui, antes dele chegar. Eu havia feito um vídeo de 3 jogadores, né, falando sobre 3 jogadores que eu gostaria de ver aqui no Botafogo. E um deles eu falava sobre o Wendel. E calhou dele ser contratado, né? O Botafogo foi atrás dele, fez um alto investimento, porque realmente esse cara é um baita jogador. Inicialmente eu não vou colocar ele nessa escalação, porque esse time ideal que a gente vai montar aqui é baseado no que a gente tem agora, beleza? No sistema 4-2-3-1, que eu acredito muito que será mantido. O Botafogo jogará assim, com 2 pontas, o esquema tático, eu acredito que não vai mudar. Até pelas contratações, o Botafogo contratou, já tinha pontas e contratou mais. Vamos lá, goleiro, John, lateral direito. Temos 2 opções, Vitinho ou Ponte. O Vitinho, ele não tá bem. Tem feito jogos muito abaixo daquilo que ele vinha tendo, né, na temporada passada. Caiu muito de produção. Vamos aguardar quem o Renato Paiva irá colocar, se ele irá manter o Vitinho como titular ou se ele vai mudar, né? Se ele vai colocar por ali o Matheus Ponte como titular. Mas a opinião de vocês, qual é? Quem deve ser o titular, Vitinho ou Matheus Ponte? Dupla de zaga, Bastos e Barbosa. Bastos que está se recuperando de lesão. Vamos torcer para que até lá, até o começo do Campeonato Brasileiro, ele esteja 100% recuperado. Essa é a dupla titular, que foi campeã brasileira e campeã da Libertadores ano passado. Lateral esquerdo, Alex Telles. Dupla de volantes, Gregory e Marlon Freitas. Não tem por que mudar. Apesar do Marlon Freitas, ele não está fazendo um bom início de temporada, assim como a maior parte do time, né? Que o Renato Paiva consiga resgatar o bom futebol desse time, que basicamente a maior parte desse time titular é o mesmo time do ano passado, com 2 mudanças. E abrindo um parênteses aqui sobre o Wendel, né? Que eu já havia falado sobre o Wendel, ele vem para ser titular. E o Wendel é segundo volante. Já quero pedir sua opinião também. Quando o Wendel chegar em junho, julho, vocês acham que ele vai bancar o Marlon Freitas? O Gregory não sai desse time. E nem pode. Mas o Wendel, cara, ele é segundo volante e também pode fazer a função de terceiro homem de meio campo, como meio armador, porque ele chega muito bem na área. Tem um ótimo passe, tem muito boa visão de jogo, controle de bola. Então, como esse terceiro homem de meio campo, acho muito difícil, porque temos o Savarino e o Santiago Rodrigues que pode fazer essa função. Então, na ausência dos dois, o Wendel, ele é o mais próximo, né, de fazer, fora esses dois, de todo o elenco, ele é o que mais se aproxima de ter essa função de terceiro homem de meio campo. Mas com o Savarino e com o Santiago Rodrigues, com eles em campo, o Wendel é segundo volante. Então, a minha opinião é que ele banca o Marlon Freitas. Savarino, que jogou dessa forma
Na temporada passada, ele revezava muito, né, o posicionamento com o Almada. Ora o Almada vinha por dentro, o Savarino abria um pouco mais ali pelo lado esquerdo, não sendo aquele ponta, né, muito aberto, mas ele que ficava como um meia pelo lado esquerdo. E aí eles trocavam, né? Ora o Savarino meia pelo lado esquerdo, o Thiago Almada centralizado. Ora o Thiago Almada meia pelo lado esquerdo, o Savarino centralizado. E o Luiz Henrique bem aberto pelo lado direito para dar profundidade, né, para ter o drible, para jogar daquela forma que ele sabe, né, e que fez muito bem. O Santiago Rodrigues, que vem para substituir o Thiago Almada à altura, foi uma baita contratação. Gostei muito da contratação do Santiago Rodrigues. É um cara que joga muita bola, então ele vai ter essa função que o Thiago Almada tinha e vai fazer também essa troca aí de posicionamento para não ficar um setor ofensivo engessado, né? Então, para confundir a marcação adversária, ano passado o Botafogo fez isso muito bem. O Arthur Jorge conseguiu implementar isso no time e deu muito resultado. O Botafogo era um time que encontrava muitas soluções dentro do jogo e não à toa foi campeão brasileiro da Libertadores com essa versatilidade, né? Homem de área, Igor Jesus. Bom, agora fazendo uma pequena variação aí, considerando os jogadores reservas, substituições do setor ofensivo. Eu não posso me esquecer do Arthur, né? O Arthur é o ponta direita que inicialmente vem para ser titular. Ele não é uma reposição do Luiz Henrique, está longe disso. O Arthur não tem o mesmo futebol do Luiz Henrique, mas ele é o ponta direita de ofício que a gente tem no elenco, né? Então, o Arthur, inicialmente, ele é titular como ponta pelo lado direito. E aí, a gente pode começar a destrinchar algumas mudanças. Quem será o reserva imediato, né, do Arthur? Nathan Fernandes. É destro e joga pelo lado direito. É um ponta direita, destro. É uma contratação sem muita expectativa, mas é um jogador jovem que tem potencial. É uma aposta. Aí vai do Renato Paiva observar se o Nathan Fernandes, quando entrar, vai entregar futebol, né? Vai realmente jogar aquilo que se espera dele, né? Se ele vai ter vontade, se ele vai ser aquele jogador incisivo, como é na seleção sub-20, como foi ali no Grêmio, né, em 2023, em um pedaço da temporada, ele se lesionou, depois caiu de produção, ficou no banco por muito tempo. O Renato Gaúcho deixou o Nathan Fernandes no banco por muito tempo, por também apresentar problemas extracampo, né? Então, mantendo a cabeça no lugar, mostrando vontade e futebol dentro de campo, pode ser que o Renato Paiva enxergue nele potencial para ser titular. Vamos aguardar. Mas inicialmente o Arthur é titular como ponta direita. E como opção pelo lado esquerdo, como esse ponta esquerda, né, para esticar o campo, a gente tem Matheus Martins, que está muito mal nesse início de temporada, né? Matheus Martins não tem feito bons jogos, não tem jogado como ele jogou em alguns jogos ali do ano passado. Alguns jogos ele foi importante, entregou, né, rendeu dentro de campo, mas nesse início de temporada ele realmente está muito abaixo. Mas é a primeira opção ali de ponta pelo lado esquerdo. A gente também tem o Jefinho, que é aquela incógnita, né, cara? Não dá para saber o que esperar do Jefinho, que está recuperado, está, entre aspas, bem fisicamente, porque ele se recuperou de lesão, mas como que está a cabeça do Jefinho? Ele realmente está com a cabeça no lugar? É a pergunta que a gente faz. Ele realmente quer mostrar importância nesse elenco?
Não sabemos. Só ele que pode dar essa resposta. Bom, pessoal, esse é o time do Botafogo. A gente espera que nesse período de preparação para o início do Campeonato Brasileiro e para o início da Libertadores, o Renato Paiva consiga dar uma cara a esse time, dar uma identidade, que ele e a comissão técnica consiga extrair o máximo de potencial individual de cada jogador e consiga dar organização a esse time, dar equilíbrio a esse time, resgatar o poder ofensivo desse time. E na parte defensiva, dar aquela segurança, né? Aquela organização que o time tinha ano passado. Vamos torcer muito por isso. E que esse time melhore também a parte física, né? Nesses treinos que terão aí nessa pausa grande aí, né? De aproximadamente 20 dias, em que o Botafogo não terá jogos oficiais. O Botafogo está planejando amistosos, que o Botafogo ainda não está 100% fisicamente. Então, isso tem que acontecer nesses próximos 20 dias, para quando começar o Campeonato Brasileiro, o time esteja bem fisicamente, bem mentalmente, bem coletivamente e comece já bem o Campeonato Brasileiro. É por isso que a gente torce, né? Então, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Um abraço.